tá? Então, existe um monte onde o povo Ebá, que saiu do Benim, se refugiou dentro da montanha Olumó, e aí foi para debaixo da montanha, e lá se escondeu durante a guerra. Então, Abel-Cutá é a cidade das pedras, que fica embaixo das pedras. Então, eu tive o prazer de conhecer o Monte Olumó, subir a montanha, chegando em cima tem um roco gigantesco, e a gente faz o caminho, passa pelo caminho das montanhas, e vê aonde eles se refugiavam, nos buraquinhos entre as cavernas, e lá eles se escondiam para passar a guerra. Dentro da teologia iorubá, Deus é um só, e não muitos, tá? É todo o princípio, a origem de todas as coisas, tá? Criador mesmo do universo. Para quem não sabe, Olorum, né? Mais conhecido como na linguagem popular, né? O Orum. Nós não temos a visão de céu e inferno. Nós temos Orum como a representação do plano espiritual. Como se fosse um céu de firmamento, né? Então a gente está no Aie, terra. Ile Aie, né? Espaço da terra. Nós vivemos no Ile Aie, planeta Terra. A casa da terra. Ile, casa. Por isso que é Ile Axé, casa de Axé. Tá? Então, Aie é o espaço aqui. Olodumare, né, é a nossa divindade. É o detentor do poder único. Não tem similaridade. Né? Então, Olodumare ou Olodumare, tá? Emi. Emi, o que é Emi? É o nosso sopro de vida. Sem Emi, eu não tenho vida. Sem Emi, eu não tenho alma. Sem Emi, eu não tenho essência. Sem Emi, eu não tenho. Se parou o sopro de vida, eu morri. Mas existem pessoas que têm vida e não têm Emi, né? Parece aquelas pessoas mortas-vivas. Porque não fazem nada das suas vidas para que elas sejam diferentes. A pessoa, se olha assim, ela não tem uma vida, ela não tem uma essência, ela não tem uma alma. Ela não sabe nem o que ela está fazendo no mundo. Existe pessoa assim, gente. É só vocês olharem os mendigos. Eles estão vivos. Mas o mendigo, por exemplo, é aquele que se suicida. E volta como um mendigo, com o rosto desfigurado, e para que viva bem longe da sua família. Então, as pessoas que são suicidas na visão iorubá, ainda aquelas que tiram a sua própria vida, elas voltam com o rosto irreconhecível. Mas elas vão ter que continuar pagando aquilo que elas não fizeram no destino delas. Então, ou seja, vida só temos essa. Não adianta cortar os pulsos. A gente tem que resistir, tem que viver. É duro, mas é assim. Olodjomi é o que? O Senhor do dia de hoje. O Senhor da existência. Todo dia a gente tem que agradecer a Olodjó por ter vida, por estarmos em vida, por estarmos aqui hoje, por amanhã a gente acordar, né? É o Senhor do tempo. O tempo é a gente aprender a fazer a boa gestão da nossa vida. Porque às vezes a gente não faz boa gestão da nossa vida. A gente gasta tempo, perde tempo e acha que está fazendo grandes benfeitorias, mas na verdade a gente não está fazendo nada. A gente está brincando só de viver, né? Então a gente acha que, por isso que Exu é o orixá do tempo. Porque Exu é aquele que vai fazer a boa gestão. Ele vai ajudar a gente a fazer a gestão da nossa vida, tá? Então, o que é o orixá, né? A fé, né, do povo iorubá vai se basear nesses dois princípios que eu falei. Aie e Orum, tá? Só uma pergunta, Túlio, tá gravando aqui? Então, ou seja, da mesma forma que Olodumare criou o Orum e o Aie, todos os habitantes, ele criou as divindades, ele criou os orixás. Os orixás já foram pessoas como nós.
Ai, não pensa porque é divindade que Ogum foi bonzinho. Não pensa que porque é orixá que Oxóssi foi o cara. Não pensa que o próprio Exu nunca fez nada de mal. Mas ele é um orixá benevolente. Né? Mas o orixá representa... Porque antes deles serem orixás, eles tiveram uma coisa chamada ori. Ou seja, todo mundo tem, né? Até o orixá teve ori. Quem sou eu para não acreditar no meu próprio ori? O orixá é divindade, é personificação da natureza. Ou seja, ele vai representar nascimento, morte, saúde, doença, chuva, árvore, rio, água, fogo, terra, ar. Tudo isso é orixá. Que são os 3 estados físicos do corpo. Sólido, líquido e gasoso. Né? Então, a gente tem, dentro do culto, 3 reinos. Mineral, vegetal e animal. Por isso que a gente usa o axé dos animais, por isso que a gente usa as plantas, por isso que a gente usa os pós, por isso que a gente extrai tudo que a gente precisa para fortalecer o nosso ori através dos elementos da natureza. Tá? E o que é axé? Porque todo mundo fala axé, né? O que é axé? Axé é a força de realização. É aquilo que eu consigo fazer e como eu faço com aquilo que eu tenho. Porque, às vezes, não adianta eu ter axé, mas eu não consegui realizar aquilo que eu quero. Não adianta eu ter axé e não concretizar o meu sonho. Não adianta eu ser iniciado no orixá e eu continuar na pindaíba. Não adianta eu ser iniciado em orixá e não me esforçar para nada, porque a Dia, como é que ela vai reconhecer o seu esforço se você não fizer nada por você, para você mudar a sua vida? A gente tem que parar de pensar que, nossa, por um milagre, por um estalar de dedos, as coisas vão mudar. Elas não vão mudar. Se você não quiser que mude, não muda. Prioridade. Essa é a palavra. Prioridade. Então, o povo iorubá vê essa multiplicação como se fossem facetas das mesmas divindades, no sentido do quê? Todos os elementos da natureza, e nós vamos trazer as características do orixá para dentro do nosso ori. Nós vamos trazer as características dos orixás para serem implantadas dentro de nós. Orixá, guardião do ori. Só que sem o ori, sem a anuência do ori, eu não tenho orixá. Você só se iniciou no seu Ogum porque o seu ori quis e assim permitiu. Não cai uma folha se o ori não permitir, porque a folha tem ori, viu, gente? A gente vai falar isso no banho. Folha tem ori. Tudo tem ori. Até o cachorro tem ori. Não é porque ele é um animal, ele não tem ori? Tem ori. A galinha que a gente mata, tem. Né? Tá? Então, tudo que é, para nós, passível de adoração, é orixá. Aí vocês vão falar assim, nossa, adora a lua? Oxupá? Sim, adoramos a lua. Se iniciamos na lua? Sim, mas não é para eu virar uma lua, né, gente? Não, porque as pessoas acham faladas. O que é a lua? Não tem 4 fases? Uma hora está cheia, outra hora está nova, outra hora está minguante. Como que precisa estar o nosso ori? Tem hora de se recolher, tem hora de brilhar. A maré está cheia, a maré está rasa. Uma hora a gente se recolhe, outra hora a gente fica quieto, outra hora a gente está em abundância, em multiplicação. A gente tem o sol, que é o Órum, é
passível de adoração, então é orixá. A gente tem o leopardo, por exemplo, Ekun. Você se iniciou no leopardo. Sim, iniciei para quê? Para ter poder de pensamento. Para poder ser racional. Para poder ser menos emotiva. Para poder tratar as coisas e materializar. Como é a presa? Como é o leão? Como é o leopardo? Como é o jacaré? Ele olha, presta atenção, foca e vai. Não atira para todo lado. Filho de orixá tem que ser discreto, silencioso. Insegurança é barulhenta. Segurança é silenciosa. A pessoa que faz barulho demais, isso se chama insegurança. Você tem medo de perder alguma coisa. A pessoa que é discreta, ela tem poder de concentração. Ela tem olho forte. Não é que a gente deve ser silêncio, é saber calar na hora certa. É saber ter o silêncio na hora necessária. Isso se chama sabedoria. Poucas pessoas têm sabedoria. Tá? E aí, por último, a gente acredita muito no que eu falei lá no começo? Na manifestação dos nossos ancestrais, né? Dos nossos ancestrais veneráveis. Então, ser passível de adoração é um ancestral. Então, um ancestral, ele é um ancestral babá, labó, dirã, é um ancestral venerável. Porque é ele que foi embora, deixou plantada a sua semente, fez bem-feitos para uma sociedade, iniciou várias sementes que germinaram, que se perpetuam por aí e que deixou um legado. Entidade não é ancestral, viu, gente? Venerável. São coisas diferentes. Espírito é espírito. Aqui nós estamos falando de ancestral venerável. A gente está falando de venerar algo que já passou na nossa vida e que se transformou e que é passível de adoração. Tanto é que, para vocês verem como a semente dele é tão viva, que toda vez que a gente fala nele, a gente se emociona, nós que somos iniciados por ele. Né? Então, a ancestralidade dentro do culto iorubá, ela é algo muito forte. Ela é algo muito predominante. Assim como eu vou ter que falar sobre a força de Amilxorongá, né? Nós aqui dentro dessa casa cultuamos Yami. Não temos problema de falar nisso. Claro que é um culto de segredo, é um culto fechado, mas o que eu posso falar para vocês é a força da terra, é a força da natureza, é a força da Mãe Terra que nos dá resistência, nos dá longevidade, nos dá sabedoria e tira a gente da condição de borboleta e nos torna águias. Porque o céu é grande o bastante para todos os pássaros voarem sem se chocarem uns com os outros. Então, ou seja, nesse mundo tem espaço para todo mundo. Ninguém rouba o lugar de ninguém. Só que a gente tem que aprender que a gente não vai sentar em todas as cadeiras ao mesmo tempo. O culto, nós acho que somos uma das maiores casas de culto às mães ancestrais, dentro do Odudua. Tanto é que em dezembro a gente tem, no final do ano, o festival de Yami, em dezembro, onde todos os iniciados da casa vão até o Odudua, fazem as suas obrigações, a gente tem rituais internos, só participa aquele que é iniciado. E deve ter mais de 1000 pessoas, né? Mais de umas 1.500 pessoas iniciadas dentro desse culto. Não esqueçam, as pessoas falam que não sabem, inventam aquilo que não viram, julgam e pré-julgam determinados cultos, mas as mães é para dar para a gente sabedoria.
maturidade, para dar envergadura para a gente sair da condição de mimimi e ser capaz de fazer realizações na vida. É uma das iniciações de correção comportamental. Mais uma das 5 iniciações básicas que todo devoto de Orixá tem que ter. Ifá, Yami, Egungun, que são iniciações corretoras. Ogum, porque sem Ogum a gente não tem vida. E, pelo menos, Ebé, né? Ebé, né? Como sempre. Depois nós vamos tocar na ferida. Tá bom? A ferida de todos. Dúvidas até aqui? Querem dar o tempo? Querem ir ao banheiro? Eu tenho uma dúvida. Por que Ogum? Porque Ogum é herói civilizador. Porque Ogum traz pra gente Ogum e Emoye. Ogum é vida. Eu tenho vida. Dentro de você corre o axé de Ogum, talvez você não saiba. Nosso sangue tem o quê? Ferro. Ogum foi o herói da civilização. Porque através de um pedaço de minério, ele transformou com fogo a bigorna, e aí ele fez todas as ferramentas para arar a terra, para prover sustento para uma comunidade. Então, todo mundo precisa abrir o caminho, desbravar o seu ori através do axé de Ogum. Não adianta, se a gente está vivo e a gente tem ferro aqui, ó, que corre aqui, ó, é porque eu tenho Ogum na veia. Eu tive o prazer de ser iniciado em Ogum na Forja, em Ogum Alabedé, na África, na aldeia onde o cara faz a circuncisão, Babá Ogum faz a circuncisão a frio nas crianças, e aonde eles produzem todas as ferramentas, todas as facas, todos os instrumentos, porque eu tinha uma prescrição de Ifá para que o meu ori pudesse desbravar. Desbravar não é para qualquer pessoa. Abrir o caminho, encontrar o seu diamante, você precisa de Ogum. Você precisa resistir para a vida, para não desistir da luta. Porque enquanto Ogum não podia ver a sua aldeia passar fome, então ele, através do fogo, transformou. E aí a gente faz uma analogia para que Ogum transforme o nosso ori. Porque eu preciso mudar o meu ori. Eu preciso, igual uma bigorna, martelar todos os dias o meu ori, para que o meu ori seja de uma maneira diferente. Porque as pessoas acham que Ogum é só estar com a espada enfincada, né? Sempre empunhada para cima. Tem guerra que a gente vence no silêncio. Já falei, a insegurança é barulhenta. Aí primeiro você bota a espada. O filho de Ogum é briguento, o filho de Ogum é isso, o filho de Ogum é aquilo. O filho de Ogum é caçador, é estrategista, silencioso. Mas na hora que tiver que salvar seu povo, vai salvar. Na hora que tiver que dar seu sangue pela sua aldeia para trazer sustento para dentro de casa, para dentro do axé, ele vai dar. É para isso que é uma das iniciações primordiais. Uma delas. Tá bom? Babá Ogum. Oi. Eu posso dizer que eu posso relacionar as características dos orixás na função deles, o que eles vieram para nos ensinar, para todos os orixás, para a transformação do meu ori. Com toda certeza. É para isso que a gente cultua o orixá. Então, vamos supor, se eu tenho, o problema do brasileiro é que atribui as qualidades ruins aos orixás. Não é isso que a gente escuta?
Ai, nossa, barraqueira, filha de Anhá. Nossa, fofoqueira, filha da Oxum. Nossa, briguento, é o filho do Ogum. Bebedor, pegador de mulher. Não é isso? Nós que somos devotos de orixá, somos os primeiros que deveríamos defender aquilo que a gente está clamando. Por isso que eu falo que o candomblé está fadado ao final. Desculpa, gente. Desculpa. Alguém depois vai me criticar na live aí. Ou não, né? Não sei. Mas é verdade. Porque se eu cultuo divindade, é passível de adoração. São reis e rainhas. Então eu pego o Xangô, que é um rei, que usa coroa na cabeça, que protege as crianças, que é um orixá forte, que é um orixá que não permite mentira. O pior mentiroso é aquele que conta mentira para si. Então eu tenho que pegar as características dos orixás e transformar em algo positivo, porque são os orixás que vão ser colocados dentro do seu ori, que são prescritos pela iniciação de Ifá, para que nós iniciamos naquilo que nos falta, não iniciamos naquilo que temos sobrando. Já começa por aí. Então, se eu preciso iniciar na Oxum, é porque eu preciso de doçura, eu preciso de amabilidade, eu preciso melhorar meu temperamento, eu preciso ficar com a boca fechada, eu preciso não impor as coisas que eu quero na vida, porque o Oxum é para ser celebrada, é para ser notada, não é para ser tolerada. Se o Oxum é a água, é o espelho, ela é a vida, porque sem água no seu corpo tem 90 e poucos % de água. Se você não tiver Oxum na sua vida, você está morta. Então tudo que a gente precisa está no nosso corpo. A água, o ferro de Ogum, a água da Oxum, o equilíbrio de Obaloaiê para trazer para a gente equilíbrio no Ori, a cura física, psicoemocional. O que adianta ser iniciado na AG e eu não me esforçar para trabalhar todos os dias? O que adianta eu ser iniciado em Eber e eu não cultivar a minha sociedade todos os dias? É isso? Tolerância, adaptação, paciência, perseverança. É isso? Então, nós temos que ser as primeiras pessoas a defender as qualidades dos orixás. E não aceitar. E não aceitar quando as pessoas falam mal das nossas divindades. Esse é o ponto. Mesmo que eu não sou iniciado, eu posso chamar os orixás todos os dias. Ajoelhar, agradecer ao Olodjó, saudar o meu ori. Posso todos os dias agradecer a minha vida, a minha existência, a existência da minha família. Chamem o orixá que vocês queiram. Todos os orixás nos atendem. Todos os orixás são passíveis de adoração. Então vamos implantar a característica positiva dos orixás na nossa vida. Vamos parar de ridicularizar o orixá. E tem uma outra coisa, né? A gente precisa pensar também que o Exu na Umbanda é um, o Exu na Quimbanda é outro. Gente, Exu é Exu. É só maneira diferente de cultuar. Tudo é elemento da natureza. É voz da natureza. A gente precisa parar de dar figura humana pro orixá. Ai, porque essa estátua tem uma cara assim, assim, assada? O orixá não tem forma figurativa de corpo.
se o orixá é uma energia que a gente sente. Depois, no final, nós vamos fazer um toque dos orixás. E aí vocês vão poder sentir a energia dos orixás. Vocês vão poder sentir as pessoas em possessão dos orixás. Não tem essa porque eu sou de Ogum. Se eu tiver possessão de Iemonjá, nossa, vou ter que me iniciar interpretando do orixá. Às vezes você precisa dessa energia para que abasteça o seu ori. Tá? Falando de ori, vamos para a segunda parte, coração? 11 e 19. 11 e 19. 11 e 19. Acho que dá tempo de falar por aí para a gente almoçar. Vocês aguentam mais um pouco ou querem parar, querem ir ao banheiro? Vambora? Vamos em frente? Então tá bom. Ok. Então vamos lá. Bom, vamos falar das coisas que vocês gostam, né? Vocês gostam de falar de ori, né? Ou eu que gosto mais, né? Talvez sou eu que gosto mais, né? Vamos falar de ori. Bom, falar de ori é fácil, né? É uma moda. Todo mundo fala. Todo mundo acha que é. Agora todo mundo descobriu que tem ori. Né? Agora todo mundo tem ori. A quartinha da Umbanda é ori. O bori, agora tem ori. Antes só tinha orixá. Vocês acham mesmo que vocês estão presos numa quartinha? Vocês acham mesmo que o ori de vocês está preso num altar? Nunca esteve, né? Nosso ori está aqui. De novo eu vou falar porque eu já estou gravado. Não estou falando mal das religiões. Estou falando que é uma moda, que todo mundo descobriu isso, algo que o culto já se falava da importância de culto ao ori. Agora, o mais importante que cultuar o nosso ori é falar sobre as dinâmicas de ori. Essa é muito mais difícil, muito mais complexa, porque cultuar o ori não significa que você está isento das coisas que vocês precisam fazer. Cultuar o ori não vai salvar vocês dos pecados do mundo. Porque existe uma coisa chamada sentença de ori. Quem sabe o que é? Sabem o que é sentença de ori? Vamos lá. Sim, todos os oris se intercomunicam espiritualmente. Então eu posso me comunicar com o seu ori comigo vice-versa, e você não está no mesmo plano que eu. Então, quando eu tenho um comportamento exagerado, errado, tóxico, o meu ori pode se levantar contra o seu para me defender. Ou seja, na prática, você briga comigo, me acusa de algo, e eu não falo nada, porque eu sei que eu calei, estou certa, não vou bater boca, sou devota de orixá. Meu ori sabe que eu estou certa. Ele vai se levantar contra o seu para me defender. Então, a sentença de ori é algo muito grave. É sério. Por isso que nós estamos pautados numa palavrinha bem pequena, chamada Iuapele. Bom caráter, boa conduta, bom comportamento. É isso que a gente precisa aprender mais do que até mesmo uma iniciação. Porque não adianta eu ter iniciação e não ter conduta. Não adianta eu ter iniciação e não ter comportamento. Não adianta eu ter iniciação e xingar o coleguinha do lado. Não adianta. Comportamento.
O que é o Muapelê? É um conjunto, é dogma do culto tradicional que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Então, o não desrespeitar as pessoas, honrar os mais velhos, boa conduta, bom caráter, bom comportamento, organização, disciplina, tudo isso. Só que se eu não souber a definição de um bom caráter, porque fica difícil. O ladrão pode achar que ele não está fazendo nada de errado. Porque para ele aprendeu a fazer isso. Então para ele não sabe o que é a mudança comportamental. O que eu posso dizer para vocês Edu, o que eu posso dizer para vocês a mudança de comportamento dentro do culto, ela é importantíssima. Ela talvez é mais importante que uma iniciação. A iniciação ajuda, mas o comportamento é tudo, o comportamento é fundamental. Porque eu não posso ter um comportamento explosivo. Eu não posso faltar com educação. Eu tenho que servir para ser servido. Eu tenho que ser menos arrogante, menos prepotente, menos exigente. É o que o Babaquim sempre fala. Fazer o nosso melhor com aquilo que eu tenho. Choveu ontem? Tínhamos que fazer bom. Essas eram as condições. Vamos fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem, da maneira que a gente tem e da maneira que a gente pode. Fizemos e não teve um OBI que não abriu. Não foi? Certo? Está sentindo bem hoje? Então é isso. Conduta e comportamento é tudo, é fundamental. Postura de axé. Seu axé e sua postura. Sua postura e seu axé. Quem não tem postura de levando o chá, não tem axé. Porque o seu axé se esvai. Ori é a nossa cabeça. Física. Tá? É a parte vital do nosso corpo. É o nosso ponto de partida e é o nosso ponto de chegada. É onde a gente tem o cérebro, morada do quê? A luz que ilumina os nossos passos, escuta e reage. Ori é a nossa personalidade. Que chama de Orimburuku. Pode ser mudado